Juízes. Gostaríamos de falar nessa manhã sobre corações cuidados por Deus. Isso no livro de Juízes, capítulo de número 6. Leremos os versículos de 11 a 16. Juízes, capítulo de número 6, versículos de 11 a 16. E a santa e bendita palavra do nosso Deus vai nos dizer assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Ou melhor, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem. Louvado seja o Senhor, meu Deus, pela tua palavra. E mais uma vez, meu Pai, cá estamos na tua casa, com os corações abertos, meu Deus, para ouvir a tua palavra. Meu Deus, eu não sei como se encontram os corações aqui nesta manhã, mas eu sei que o Senhor sabe. E por isso peço, meu Deus, que o Senhor fale através de mim, para que cada um dos que estão aqui, meu Deus, sejam alcançados pelo poder da tua palavra. E se há alguém aqui, meu Deus, que ainda não tem a Cristo em seu coração, que hoje seja o dia de sua salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Corações cuidados por Deus. Gideão, ele é sem dúvida um dos juízes que obtiveram vitórias memoráveis em seu período de juízo com o povo de Israel. De acordo com o registro bíblico, se continuarmos lendo aqui essa passagem, nós veremos que, amando de Deus, Gideão, ele diminuiu o número dos exércitos de Israel de 32 mil homens para apenas 300. 32 mil homens para apenas 300. E o detalhe é que os exércitos midianitas eram de 135 mil homens. Se fossem 32 mil, já seria uma luta bastante difícil, porque o outro exército teria 100 mil homens a mais. Mas Deus então diminui para 300 homens. É uma proporção de aproximadamente, aliás, uma proporção de exatamente 450 para 1. Mas Deus, sábio como é, diz a Gideão qual a estratégia eles deveriam usar, e os 300 homens de Gideão prevaleceram e triunfaram sobre os 135 mil midianitas. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Isso é algo fantástico. E quando nós ouvimos isso, logo podemos pensar que Gideão, ele era um líder nato, um homem que nasceu para liderar, um homem feito para as guerras. Talvez desde pequeno sonhava em se tornar assim um líder de exército. Talvez ele tenha visto Moisés ainda liderando. Certamente viu Josué liderando a nação de Israel. E ali ele deve ter tido, então, deve ter olhado e se inspirado naqueles homens e, puxa, eu quero ser como esses homens. É o que nós podemos pensar. Mas a verdade é que, como nós lemos no texto, Gideão ele foi muito relutante quando do seu chamado. E talvez, meus irmãos, não fosse para menos. Já eram 7 anos de perseguição que o povo de Israel sofria com os midianitas. Todo ano, quando chegava a época das colheitas, os midianitas invadiam as terras de Israel, invadiam assim também as plantações de Israel, saqueavam tudo
iam embora e deixavam a nação de Israel à míngua e ainda diziam: ano que vem nós estaremos aqui de novo. 7 anos consecutivos acontecendo essa situação tão terrível. E nós sabemos que naquela época, a riqueza de uma nação, ela se dependia muito das suas plantações, daquilo que eles comiam. Era o que alimentava o povo. Havia o comércio, haviam outras coisas, mas o principal eram as plantações do povo. E com isso, meus irmãos, com essa situação, Gideão estava juntamente com o povo, com o seu coração machucado. Por anos, o povo via sendo subjugado por aqueles que eram seus parentes, visto que Midian era um dos filhos que Abraão teve com Quétura, ou Queturá, a sua segunda esposa, após Sara, o falecimento de Sara. E vendo que o povo necessitava de um líder, Deus então ele vai até Gideão, para que então Deus pudesse usar Gideão para libertar a nação de Israel. Mas antes disso, Deus, ele se preocupa em restaurar, em curar o coração do líder e também o coração do povo, para que assim então eles pudessem ir para a batalha. E nós, meus irmãos, como Gideão, também precisamos ter os nossos corações cuidados pelo Senhor, porque as muitas adversidades que nós vivemos e encontramos fazem com que às vezes o nosso coração fique machucado, com que o nosso coração fique pesado, o nosso coração fique pesaroso. E louvado seja o nome do Senhor, nós pertencemos a um Deus que restaura os corações. Nós pertencemos a um Deus que melhor do que ninguém sabe cuidar de corações e das nossas situações. E como o Senhor faz isso? De algumas maneiras. A primeira delas, Deus cuida dos corações amedrontados. Deus cuida dos corações que estão com medo, temerosos. Gideão, meus irmãos, estava temendo, e temendo muito, os midianitas. Ele tinha medo que eles o atacassem e levassem a pouca quantidade de trigo que ele ainda tinha sob o seu poder. A prova disso é que ele estava malhando o trigo num lagar. O trigo, normalmente, ele era malhado, ele era esmagado na eira, uma espécie de chão de barro, chão preparado de barro, para se amassar ali o trigo, para que então você pudesse fazer a farinha e tantas outras coisas mais. O lagar era um grande recipiente usado para se pisar uvas. Era uma espécie de bacia bem grande, onde se depositavam as uvas ali dentro, e alguém subia ali e começava a pisar aquelas uvas para que o suco saísse e pudesse ser feito também o vinho e etc. Nós percebemos que os dois utensílios eram completamente diferentes no seu modo de usar, no seu objetivo. Mas Gideão estava malhando o trigo no lagar, porque aquele lagar ficava num lugar mais escondido e, portanto, fora da vista dos midianitas. Em outras palavras, Gideão estava escondido, estava com medo. E quantas são as situações da vida que nos fazem sentir, meus irmãos, medo? Quantas vezes não ficamos atemorizados com as consequências de alguns acontecimentos em nossa vida? Eu sei que os irmãos, assim como eu aqui, já experimentaram na sua vida momentos em que algumas coisas começam a acontecer e nós ficamos atentos com aquelas coisas que estão acontecendo ao longe, mas de repente essas situações parecem que vão se aproximando de nós e nós começamos a enxergar aquilo como uma verdadeira nuvem que vai crescendo, e nós percebemos que a tempestade está chegando e isso vai trazendo aos nossos corações medo. Acontece, mas nós, meus irmãos, não podemos nos esquecer
das palavras de Jesus para Gideão no verso 12. Pastor, por que palavras de Jesus? Porque sim, esse anjo do Senhor com quem Gideão conversava era o próprio Deus. Era a própria manifestação do Senhor e Salvador Jesus. E o que Cristo diz a Gideão nesse momento? No verso 12 que lemos: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Assim como Deus era com Gideão, Deus é conosco também. Deus, meus irmãos, está sempre ao nosso lado. Deus está sempre disposto a nos ajudar. O profeta Isaías foi boca de Deus para nos dizer que quando passarmos pelas águas, não nos afogaremos. Quando passarmos pelo fogo, não nos queimaremos. E ainda reforça: não temas, eu sou contigo. E como se isso não fosse bom o suficiente para nós, Deus ainda diz: agindo eu, quem impedirá? Deus, meus irmãos, é conosco. Deus está conosco. A cada domingo nós recitamos em nossa divisa, que eu particularmente amo de coração. No finalzinho dela nós dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu acho interessante que o sentido dessa palavra se não é a condição a qual nós geralmente estamos acostumados. Não, mas o sentido ali é de uma afirmação e de uma conclusão. Quer ver como ganha um aspecto completamente diferente quando nós mudamos uma palavrinha? Ao invés de dizer se, pense assim: já que. Vamos recitar dessa forma? Ao invés de se, vamos falar já que, e a gente continua? Vamos lá? Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei se você percebe a mudança que isso faz. Porque não é uma condição. Se Deus estiver conosco, meus irmãos, Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente não precisa duvidar ou ficar pensando: Deus está comigo, Deus não está, será que Ele vai comigo, será que dessa vez eu vou sozinho? Não, isso não acontece. Deus está sempre conosco. Então, já que Deus é por nós, eu não sei a você, mas isso me dá uma coragem, meus irmãos, durante o dia. Isso me dá muita coragem durante o dia, para lutar as minhas batalhas, para enfrentar os meus medos, as minhas dificuldades. Isso me ajuda muito, porque Deus está conosco. Portanto, se o seu coração está temeroso por alguma razão, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não se esqueça: Deus é contigo. No Salmo 23, versículo 4, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, meus irmãos, de Deus, ela não serve somente para nos corrigir. Deus nos corrige também, porque venhamos e convenhamos, nós precisamos de correção muitas vezes. Mas a vara, meus irmãos, o cajado do Senhor, também, ou melhor, o cajado para o pastor, também era uma ferramenta para proteger a ovelha, para trazer a ovelha para dentro do aprisco, para afugentar os predadores que se levantavam em torno da ovelha. E esse cajado, meus irmãos, nunca nos desamparará. Deus sempre conosco está. Por isso, não tenha medo, em nome de Jesus. Deus é contigo. Mas há algo ainda mais para vermos na forma como Deus cuida dos corações. Deus cuida também dos corações hesitosos ou dos corações duvidosos. A hesitação pode ser traduzida por dúvida. E a dúvida, ela permeava o coração de Gideão. Nós vimos ali o que ele diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? A dúvida é algo que com frequência pode querer visitar o nosso coração. E a dúvida, meus irmãos, é algo que, se nós não vigiarmos e dermos lugar a ela pode causar um enorme estrago na nossa fé.
Porque a dúvida, ela funciona como um vazamento de um cano. Está vazando ali, aquele dia. Não, tudo bem, não tem problema. Isso aqui é apenas uma gotinha. Mas aí a gente esquece desse vazamento e ele vai ficando lá. A água vai se infiltrando na parede, aí o revestimento da parede vai ficando amolecido, aí ele começa a cair, ele vai roendo aos pouquinhos, e de forma extremamente silenciosa. Até que de repente você olha e fala, ué, mas essa água aqui está vindo de onde? Aí você começa a caçar aquele rastro que a água deixou. Aí de repente você vê lá, sei lá, talvez a geladeira, ou a máquina de lavar roupa, ou o tanque, ou o chuveiro, não sei. Aí você tira qualquer coisa que esteja na frente, aí você vê ali a parede como está. A tinta já está descolando, se é que o reboco já não caiu, aí sobe aquele cheiro ruim, de coisa mofada, né? de coisa ali há muito tempo parado. E a dúvida pode trazer exatamente isso para a nossa vida. A dúvida pode fazer exatamente assim com a nossa fé, pode ir minando ela aos poucos. E eu não estou aqui, meus irmãos, para dizer que nós somos super-homens e que nós não devemos ter dúvidas nunca e que elas nunca vão nos alcançar. Eu não poderia fazer isso com os irmãos, eu não estaria sendo verdadeiro, porque somos humanos, somos frágeis, somos pecadores, somos limitados, e as situações que acontecem ao nosso redor, sim, muitas vezes podem se apresentar e podem gerar uma certa dúvida diante de nós. Mas, em nome de Jesus, precisamos lutar firmemente contra essas dúvidas, para que elas não venham a fazer morada em nosso coração e, por causa dela, nós venhamos a pecar contra Deus, duvidando de seu poder e hesitando, meus irmãos, de crer no seu agir. Eu acho muito interessante que, para a dúvida que permeava o coração de Gideão, Jesus ele diz, vai nessa tua força. Jesus não explica nada, Jesus não fala nada para Gideão que não seja, vai, anda, continua, permaneça caminhando. Porque uma das coisas que a dúvida faz conosco é nos estagnar. E uma vez, irmãos, estagnados, nós deixamos de nos locomover. Nós deixamos de caminhar, nós deixamos de avançar. E toda vez que nós deixamos de avançar, nós deixamos de olhar para o alvo que está à frente de nós e que, inclusive, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando paramos de olhar para esse alvo, nós paramos de crescer na nossa vida cristã. Nós paramos de nos desenvolver. A nossa fé deixa de ser uma fé robusta e passa a ser uma fé raquítica. Nesse momento, a gente pode sim usar o exemplo que hoje em dia está tão na moda no mundo, com esse mundo fitness, que, meus irmãos, sinceramente, não há nada de errado a gente buscar fazer um exercício, cuidar do corpo é bom, isso não pode virar uma idolatria na nossa vida, como a gente vê que vira na vida de tantas outras pessoas lá fora, mas se exercitar é muito bom, porque conforme a gente exercita, o nosso corpo ele ganha mais força, ele ganha mais condicionamento, ele se desenvolve melhor. A nossa fé precisa ser exercitada tanto quanto o nosso corpo. Caso contrário, os, entre aspas, músculos da nossa fé param de crescer e começam a diminuir, e começam a atrofiar. E eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém com atrofia muscular, meus irmãos. É chocante de ver. É chocante. E a dúvida tem o poder de atrofiar a nossa fé. E uma fé atrofiada não alcança as bênçãos que Deus já tem para nós. Por isso, a importância de, quando a dúvida vier no coração, devemos nos lembrar do que diz a palavra de Deus. Deus é meu socorro, meu refúgio, minha fortaleza, é a minha mão direita. Deus é aquele que me sustenta, nele eu posso confiar. Quando a dúvida se levantar, precisamos lutar contra ela, porque ela é um inimigo da nossa fé. E precisamos ter em nossa mente a palavra de Deus, que é a melhor ferramenta, a melhor arma para combatermos a nossa dúvida. Já que a dúvida ataca a fé, através da palavra de Deus, nós alimentamos a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais fé nós tivermos, quanto mais da palavra de Deus em nosso
coração estiver, mais rápido a dúvida vai correr. Porque, meus irmãos, nada podemos contra a palavra de Deus. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva, ela nos mantém de pé e ela faz com que a dúvida vá embora. Mas é necessário conhecer, é necessário guardar, é necessário meditar de dia, de noite, para que nós possamos então ficar firmados e alicerçados nessa fé. E, meus irmãos, alguns às vezes pensam, pastor, eu não sei por onde começar com a palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não sei por onde começar. Eu gostaria de te dar uma dica aqui, meu irmão, minha irmã, você que ainda não sabe por onde começar, comece pelo Evangelho de João. Porque o Evangelho de João, ele vai apresentar a Jesus como Deus maravilhoso, Salvador da humanidade como é. E a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, ou a palavra. E o verbo, ou a palavra, estava com Deus. E o verbo, ou a palavra, era Deus. Você quer conhecer bem a palavra de Deus? Conheça bem a Jesus. Saiba como Jesus agia, saiba como Jesus pensava, saiba como Jesus falava. Meus irmãos, peguemos para nós o exemplo de como Jesus orava. Peguemos para nós o exemplo de como o Senhor Jesus Cristo, ele se aprofundava na palavra de Deus. É tão lindo ver que Satanás vai tentar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e Jesus usa o seu poder divino para afugentar Satanás. É isso que ele faz? Não. Mas a cada tentação que Satanás leva a ele, o Senhor Jesus Cristo diz, está escrito. O poder da palavra afugentando a Satanás, e eu não sei se você percebeu, o Senhor Jesus Cristo não tinha dúvida nenhuma de quem ele era, mas para nos dar o exemplo, ele se apoia na palavra de Deus. Fiquemos firmes nessa palavra. Deus cuida dos corações que estão hesitosos e duvidosos, e ele usa a palavra para fortalecer o nosso coração e a nossa fé. E por fim, Deus cuida dos corações desanimados, assim como estava o coração de Gideão. Tanto que ele diz, Senhor, a minha família é a mais pobre em Manassés, como se dinheiro fosse problema para Deus, como se finanças fosse problema para Deus. Ele vai dizer, Senhor, eu sou o menor na casa de meu pai, como se tamanho ou status ou importância fosse algum problema para Deus. E sim, nós precisamos entender que somos sim insignificantes, que somos pequenos, que somos limitados. Sim, precisamos lembrar disso. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Mas, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que mesmo sendo assim, Deus nos amou. E Deus enviou Jesus para morrer por nós e para nos salvar. E todo aquele que nele crer, o terá como o Senhor de sua vida. E sendo servos de Cristo, nós nos tornamos úteis. Sendo servos de Cristo, nós podemos fazer e podemos fazer muito para a obra de Deus e para a glória do nosso Senhor. Gideão, ele ouve Jesus dizer assim, porque eu serei contigo, tu ferirás os midianitas. Jesus deixa claro que o que Gideão faria não seria pelo seu próprio poder, mas seria pelo poder de Cristo mesmo. E isso, meus irmãos, deve servir para animar o nosso coração, porque de fato não somos capazes de nada, mas em Cristo nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos anima, foi Ele quem nos salvou, é Ele quem nos dá poder, irmãos, é Ele quem nos dá glória. Em Cristo podemos todas as coisas, e se estamos nele, somos mais do que vencedores. Não podemos nos deixar desanimar, irmãos, pelas duras provas que passamos. Eu sei que elas são duras, eu sei. Eu tenho as minhas também. Mas, irmãos, nada muda o fato de que quanto mais duras forem as provas, mais graça de Deus receberemos. Quanto mais duras forem as provas, mais do seu poder, mais da sua sabedoria, mais da sua ação em nossas vidas. Então,
nós como cristãos precisamos aprender a enxergar. O problema se levantou, a dificuldade se levantou diante de nós, ao invés de pensarmos, meu Deus, eu vou ser derrotado, nós podemos pensar, meu Deus, mais uma oportunidade de eu presenciar o poder do Senhor através da minha vida. Eu sei que isso não é fácil, mas isso pode mudar completamente a nossa vida. Por isso, não desanime, meu irmão, em nome de Jesus. Fortaleça seu coração nesse Cristo maravilhoso através da sua palavra. E se você está aqui hoje, você ainda não tem a Jesus como Senhor e Salvador, é muito provável que você esteja com o seu coração também dolorido. É muito provável que você esteja com o seu coração cheio de dúvidas. É provável que você esteja com o seu coração bastante temeroso. Jesus Cristo pode aliviar completamente o seu coração, porque Ele é o Deus de todas as restaurações, mas além disso, Deus, Jesus, é aquele quem pode salvar a sua vida. E quando Jesus entrar em seu coração, nunca mais ele será o mesmo. Entregue a sua vida a Jesus, deixa Ele mudar a sua história e veja como é maravilhoso pertencer a esse Deus maravilhoso. E que Ele assim nos abençoe.